Prezado julgador, primeiramente, meus cumprimentos. Me chamo Thiago Chaves, sou sócio e advogado do escritório Silva Vitor Faria e Ribeiro Advogados Associados e hoje tenho como pretensão trazer ao conhecimento de Vossa Excelência a relação jurídica travada entre a autora, uma empresa de telecomunicações, e a RE, uma concessionária de serviços de energia elétrica. Excelência, antes propriamente de adentrarmos ao cerne da questão, gostaria de abrir um parênteses e explicar a Vossa Excelência que a autora possui basicamente duas formas de viabilizar a prestação dos serviços de internet. A primeira delas, através de uma tecnologia já em desuso e defasada, denominada radiofrequência, através da qual os serviços de internet é prestado mediante ondas de rádio. Por outro lado, a autora ainda tem à sua disposição a prestação dos serviços de internet via fibra ótica, uma tecnologia mais atual, que garante uma estabilidade de conexão e um tráfego de dados mais rápido e efetivo. Logo, dentro desse cenário, para que seja possível a prestação dos serviços de internet via fibra ótica, a autora necessita celebrar com a RE um contrato de compartilhamento de infraestrutura. Excelência, aqui o primeiro ponto. Desde 97, a Lei Geral de Telecomunicações disciplinou que o compartilhamento da infraestrutura deveria ocorrer de forma não discriminatória e a preços justos e razoáveis. Pois bem, esse conceito subjetivo perdurou no mercado de 97 até meados de 2014, quando foi editado pelas agências reguladoras Anatel e ANEEL uma resolução conjunta que definiu e precificou o conceito de justo e razoável, definindo como tanto o preço de R$ 3,19 como preço de referência a ser aplicado nos contratos de compartilhamento de infraestrutura. Ora, muito embora a Resolução Conjunta 004 de 2014 seja clara em precificar o preço de R$ 3,19 como sendo justo e razoável, a RE se furta a aplicar este preço no contrato de compartilhamento de infraestrutura celebrado com a autora. E aqui, Excelência, um segundo parênteses para explicar como se deu a contratação entre a autora e RE. Como dito, para viabilizar a prestação de serviços de internet via fibra ótica, a autora necessita celebrar com a RE o contrato de compartilhamento de infraestrutura. E esse contrato de compartilhamento de infraestrutura não é permitido à autora que sugestione ou faça qualquer alteração das cláusulas contratuais. Em verdade, esse contrato nitidamente se trata de um contrato de adesão, no qual a autora simplesmente adere aos termos expostos na minuta do contrato, para que seja possível então a ela passar a disponibilizar os serviços de internet via fibra ótica. Excelência, vou além. Além de se tratar de um contrato de adesão, estamos diante de um contrato completamente leonino. Leonino por quê? Porque a RE ela detém o monopólio da infraestrutura e, obviamente, diante de uma situação de monopólio, concretamente não estamos diante de uma hipótese em que se possa cogitar ter havido negociação. Não há, concretamente, negociação em regime de monopólio. Aqui, Excelência, a autora basicamente tem duas opções. Ou ela assinava o contrato de compartilhamento com o preço aviltante imposto pela RE, ou simplesmente ela não daria início a uma nova fase na sua atividade, que é a prestação dos serviços de internet via fibra ótica. Então, é um parênteses importante para demonstrar a Vossa Excelência de que forma foi celebrado esse contrato. Não houve livre negociação na estipulação do preço. O preço foi imposto pela RE, com a devida vênia pela expressão, goela abaixo da autora. Não há negociação, há simplesmente imposição. Imposição em razão do monopólio. Portanto, Excelência, esse é um primeiro ponto que deve ser apreciado e levado em consideração na análise desse feito. O segundo ponto de extrema relevância, o preço de referência precificado a partir de 2014, como sendo de R$ 3,19, atualmente atualizado, é um preço de R$ 4,56. Excelência,
Desde 97, todos os casos submetidos ao judiciário eram definidos através de provas periciais. Isso porque não havia ainda a criação da Resolução 004 e que definiu o preço de referência como sendo de R$ 3,19. Antes de 2014, todas as ações judiciais submetidas ao Poder Judiciário eram definidas, como dito, por provas periciais. E essas provas periciais sempre apontaram valores inferiores ao preço de referência. Ou seja, o que eu quero demonstrar a Vossa Excelência é que esse preço de referência foi criado pelas agências reguladoras através de fartos estudos e relatórios técnicos. O preço de referência ele foi criado por agências reguladoras que conhecem o mercado. Tanto é que as perícias judiciais anteriores a 2014 sempre apontaram preços inferiores que esse preço. E eu vou além. As perícias judiciais realizadas pontualmente em alguns processos após 2014 também continuam apontando preços inferiores ao preço de referência. A título de exemplo, eu cito aqui a última perícia realizada nesse sentido contra a concessionária de energia do Estado de São Paulo, a CPFL. Nessa referida perícia, Excelência, foi apontado agora, em julho de 2020, o preço de R$ 4,04, enquanto o preço de referência atualizado perfaz na mesma época o valor de R$ 4,56. Logo, denota-se que as perícias judiciais realizadas apontam um preço inferior ainda ao preço de referência. Ora, avançando, é importantíssimo mencionar a Vossa Excelência a existência no âmbito administrativo da denominada Comissão Conjunta de Resolução de Conflitos. Essa comissão foi criada pelas agências reguladoras Anatel e ANEEL para dirimir conflitos entre uma empresa ligada ao setor de telecomunicações e outra empresa ligada ao setor de energia elétrica. Todos os conflitos existentes entre essas empresas poderiam ser submetidos a essa comissão. Fato é que a partir de 2014, com a edição da Resolução 004 de 2014, essa comissão conjunta passou a ser demandada de forma maçante. As empresas de telecomunicações que mantinham contratos de compartilhamento com empresas e companhias de energia elétrica instauraram esses conflitos perante a comissão no intuito de reverem as cláusulas de preço para fins de que fosse aplicado o preço de referência então definido pela Resolução 004 de 2014. E aí, Excelência, a comissão, sempre que analisou esses processos instaurados perante ela, sempre decidiu pela aplicação do preço de referência, o que denota com maior força que o preço de referência definido pela Resolução 004 pode e deve ser aplicado nos contratos de compartilhamento. Excelência, para concluir o raciocínio, a Lei Geral de Telecomunicações, em seu artigo 73, disciplina que o compartilhamento de infraestrutura deve ocorrer de forma não discriminatória. E não discriminatória, por quê? Porque deve prevalecer no mercado o princípio da competição. Todas as empresas, independentes do seu porte, devem competir em pé de igualdade. Todavia, a RE não age dentro de uma política competitiva. Ao contrário, ela cria patamares discriminatórios. Exemplo disso é que a RE celebra com as grandes operadoras de telecomunicações contratos de compartilhamento com preços inferiores ao preço de referência atualizado. Ora, se deve prevalecer no mercado o princípio da competição, como é possível a autora competir em pé de igualdade se a autora paga 200 vezes mais do que uma grande operadora de telecomunicações? Não há condições, Excelência. Por fim, para fecharmos o raciocínio e não nos alongarmos por demais, é necessário pontuar que essa demanda tem sido reiteradamente submetida ao crivo do Poder Judiciário. E sem titubear, Excelência, o Poder Judiciário tem decidido de forma unânime pela aplicação do preço de referência. Seja porque
a Ré detém o monopólio da infraestrutura, seja porque o preço praticado por ela é completamente abusivo, seja porque não há qualquer informação ou demonstração de motivos para se aplicar um preço tão superior ao preço de referência, enfim, seja porque efetivamente constata-se na prática uma política discriminatória por parte da Ré ao aplicar para as grandes operadoras preços inferiores ao... O que se constata efetivamente é que a jurisprudência tem se consolidado no sentido de caminhar e unificar o entendimento para que o preço de referência seja aplicado em todas essas relações jurídicas. Nesse sentido, o próprio STJ já de forma muito bem analisada, pontuou que o preço de referência deve ser obrigatoriamente observado. Isso porque, excelência, o STJ partiu do entendimento que se o preço de referência criado pela Resolução 004 foi estabelecido pelas agências reguladoras que conhecem o mercado, não há razão pela qual não aplicar, sob pena de caracterizar a Resolução 004 letra morta. Você tem uma disposição que determina a aplicação de um preço e de outra feita, a Ré, descumprindo descaradamente esse preceito, segue impondo preços abusivos à autora. Não somente a autora, mas outras empresas de telecomunicações. Portanto, excelência, fechando o raciocínio, o preço de referência deve ser aplicado, posto que criado pelas agências reguladoras que conhecem o mercado. 2, o preço de referência deve ser aplicado, posto que as perícias judiciais, tanto anteriores a 2014 quanto posteriores a 2014, sempre apontaram que o preço pelo compartilhamento ainda é inferior ao preço de referência. 3, a jurisprudência, de forma massiva, tem apontado pela aplicação do preço de referência. E por último, se a própria Ré possui condições de aplicar para outras empresas preços inferiores ao preço de referência, não há por que não aplicar para a autora também em pé de igualdade, fazendo valer o princípio da competição, o preço de referência estabelecido na Resolução 004 de 2014. Diante desse raciocínio, excelência, é que a autora pede seja deferida a aplicação do preço de referência. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde.